Fala aí, sexto ano, tudo de boa? É nóis. Tô chegando aí pra fazer mais uma aula. Essa vai ser rápida, eu garanto. Até porque a gente vai comentar a atividade que eu passei pra vocês, né? Na nossa apostila, nosso material, a gente está iniciando a unidade 6 sobre população. E aí a gente, cara, sabe a diversidade e a quantidade de pessoas naquele questionamento bem doido de quantos estão nascendo e quantos estão morrendo hoje, né? Infelizmente, a gente sabe que é uma das únicas grandes verdades que nós temos, é que até agora, tudo que é ser humano que nasceu, em algum momento morreu, né? A gente espera que a gente morra bem velhinho, mas infelizmente é uma realidade. A gente tem que encarar isso, a gente tem que entender. É triste, a gente visualiza muitos parentes, amigos, conhecidos que se vão, né? E a gente tá aqui nessa vida, né? Enfim, a gente tem que conseguir viver da melhor maneira possível. E aí, conforme a gente começa a avaliar a população, a gente tem nesse capítulo características gerais da população, estrutura populacional e distribuição espacial da população, né, no território. Então, cara, inicialmente isso aqui vocês vão ler com calma, né, com certeza. Assim que meus alunos leem bonitinho a apostila. Sobre a ideia de população, né, ser hábitos, costumes, idioma, enfim, religião, coisas que identificam um grupo de pessoas, né? Enfim, super de boa. E tem dois tipos de estudos, né? O estudo da demografia, né? Significa população e descrição, que é basicamente contar as pessoas, né? O estudo da demografia vê a avaliação de território e de quantidade, né? Quantas pessoas estão nesse território. Já a geografia populacional, né? A geografia que vai estudar a população, também vai avaliar a qualidade de vida, né? Como a pessoa vive nesse mundo, apesar de haver muitas diferenças. Então a gente vai dar uma estudadinha boa aí sobre esse tema, e é um tema muito bom para debater. A gente sabe que existe muita desigualdade, muita diferença entre as populações, principalmente dos países. E a atividade que eu passei está nessa tabela. Cara, eu tô vendo aqui a China em primeiro lugar com 1.376.448.943 pessoas. E sabe que esse número está mudando a cada hora. Quantos chineses estão nascendo nesse momento, né? E aí a gente sabe que em 2005, de 2005 para cá, 5 anos se passaram e algumas coisas fundamentais nessa tabela mudaram. Por exemplo, o Brasil está aqui no quinto lugar com 204 milhões. A gente perdeu esse estágio aí para o Paquistão. O Paquistão avançou. Quer dizer que o Paquistão teve mais nascimentos e menos mortes? Nem sempre. Existe uma coisa muito importante aqui nessa tabela. A gente consegue contar todo mundo? Existem alguns grupos, por exemplo a China, que a gente vai estudar sobre população chinesa também. Eles fizeram uma época da política do filho único. Então, não podia se ter 2 filhos. E quem tinha 2 filhos tinha que pagar uma multa. Então, muitos não registravam esse segundo filho. Então, tem muitos chineses que não tinham na época dos anos 70 esse registro, não estavam contados nessa lista. Então, existem muitas pessoas, assim, um número significativo que alteraria parte dessas contabilidades demográficas, contando. Tanto é que o Paquistão passou por uma reformulação dessa contagem e viu que haviam muitos paquistaneses que estavam fora dessa contagem. E aí eles aumentaram bastante em pouco tempo. Se liga aqui, deixa eu abrir aqui, por exemplo, isso aqui é na Wikipedia, né, aquele site maravilhoso, para não dizer o contrário, mas que a gente tem que saber filtrar as informações dele. Olha a diferença dessa tabela da lista aqui da Wikipedia, vocês viram aqui, lista de países e população, né? Só botar aí população mundial, você já pode cair direto na Wikipedia, e que mostra a China já em 2020 como a estimativa oficial do país de 1.400.000.000, a Índia em 1.361.000.000. Quando a gente olha o nosso material, a gente vê que esse número não bate, né? Sinal que em 2015 estava nessa quantidade aqui, contaram isso em 2015, registrou, beleza. Não é que
todo dia, toda hora, não. A gente não conta isso tão rapidamente. A gente leva um tempo, anos. O país Brasil, nosso país, que aqui na nossa lista do livro está em quinto, a gente de 10 em 10 anos mais ou menos, a gente faz o censo. A gente contabiliza realmente todo mundo no país, quem consegue ser registrado, quem a gente consegue contar. E aí o último censo que a gente viu, a gente chegou aí, ó, olha a nossa tabelinha aqui, ih, perdi aqui. São 211 milhões. Então a gente cresceu aí de 204 para 211 milhões. Só que olha o Paquistão, chegou a 220. Porque ele reformulou essa contabilidade e viu que haviam muitos paquistaneses que não haviam sido registrados em 2015. E aumentou severamente a quantidade dos paquistaneses nessa estimativa oficial do país. E aí você observar, poxa, então quer dizer que o Brasil cresceu menos? Não necessariamente. É uma contabilidade. Então, se a gente contou certinho, legal. Se a gente não contou certinho, esses gráficos podem dar alguma diferença, tá? E aí, coisas importantes a gente tem que pensar sobre essa tabela. Essa tabela vai até lá embaixo, a gente tem muitos países, né? Por exemplo, um país que tem uma ótima qualidade de vida que a gente vai estudar, o Canadá, tá lá com 38 milhões. Pô, não é tanta gente assim se você comparar com a China, né? A China é um mundo de pessoas. Se a gente juntar China e Índia, a gente tem aí um pouco mais de um terço da população mundial. Você pode pensar que isso representa uma quantidade de gente muito grande. Tá? Não é à toa, por exemplo, que se a gente pensa assim numa pergunta muito boba, qual é o esporte mais jogado do mundo? Eu sei que muita gente pensou automaticamente no futebol, né? Porque é o esporte mais jogado aqui no Brasil, na Europa. Mas aí se eu junto, me fala aqui um país da Europa que está aqui em cima. Paquistão, Nigéria? Não. Na Rússia, não. A Rússia tem uma parte na Europa, mas está mais na Ásia. Tem ali um tamanho muito grande, tem 146 milhões. Olha a diferença absurda que é o primeiro, o segundo para o terceiro lugar com os Estados Unidos. Eu estou saindo de 1 bilhão 361 milhões para 329 milhões. É uma diferença muito grande. É 1 bilhão aí praticamente, né, um pouco mais de diferença entre os Estados Unidos, que é o terceiro lugar, e o segundo lugar, que é a Índia. Ou seja, esses dois países aqui são monstruosamente populosos. Tanto que o esporte mais jogado é o esporte jogado na China. Um dos esportes mais jogados lá é o badminton. E aí é um dos esportes mais jogados do mundo. Quem já jogou badminton aí? Eu já tive a experiência de jogar, é um esporte bem legal, mas não tem fama no Brasil. Tu não vê a seleção de badminton, não. Né? É futebol porque é o mais jogado aqui. Enfim. Mas isso representa essa contabilidade, né? Pensa assim, se cada chinês me desse R$1, você estaria com muito dinheiro. A mesma coisa representa nessa tabela atualizada, que é o que eu quero que vocês façam, que vocês atualizem esses números aí no material físico do SAI, para a gente saber que existiu um crescimento de algumas populações. E esse crescimento ele não é homogêneo, ou seja, ele não é igual. Não é o mesmo crescimento populacional. Tem que lembrar sempre que para ter um ser humaninho novo, a gente precisa de 2 seres humanos para gerar uma nova vida. E aí, ao longo da vida da gestação de uma mulher, que é responsável por essa reprodução com mais presença, né? É ela que gera a criança, com a ajuda do sexo masculino e sexo feminino. Pensa, quantas vidas essa pessoa, essa mulher, vai precisar gerar para ter um crescimento populacional? Porque se eu tenho 2 seres vivos, masculino e feminino, e gero apenas uma vida, a população vai diminuir. Então a média é que essa mulher tenha mais de 2 filhos ao longo da sua vida fértil para ter um crescimento populacional. Então, quando você pensa, caramba, a China, 1 bilhão e 400 milhões, quer dizer que houve períodos onde a natalidade era muito grande, né? Bem fácil de perceber isso. Ao mesmo tempo que nós tivemos uma evolução muito grande da medicina, da qualidade de vida, saneamento básico,
Então, coisas bobas como unha encravada, que poderia gerar uma infecção, que espalharia como uma infecção generalizada, e a pessoa morreria, antibiótico resolveu isso. Então, há tempos atrás, a gente pode pensar em tabelas, em gráficos de crescimento populacional, e eu tenho até um separado aqui. Deixa eu dar um pause aqui no vídeo para eu procurar esse. Esqueci de deixar ele preparado aqui, ó. 1 minuto. 1 minuto que foi 1 segundo para mim, porque eu dei o pause aqui na gravação e achei a tabela e já apareceu aí, né, para vocês. 1 minuto para mim, 1 segundo para vocês. Essa tabela aqui, ó. População mundial na história. Valores em milhões. Então, estou falando aqui de 6 mil milhões. Doido, né? Chegando a 6 bilhões, a gente está chegando em 7 bilhões agora. Ano 1, vamos pensar aí no começo do nosso calendário, pensando no ano 0, ano 1, a gente tinha uma população aí, ó, de alguns milhares, alguns milhões. Contava-se todo mundo? Não. A gente tem muitas áreas que não haviam conhecimento, né? Quantos indígenas tinham na América, por exemplo? Não, não tem uma estimativa. Mas, quando vira do século XIX para o século no século XIX, basicamente, para o século XX, quando as qualidades de vida urbana melhoram bastante, revolução industrial, melhoria das, técnicas de saúde, da medicina, olha a diferença no crescimento. Morria-se muito por coisas simples, expectativa de vida era muito baixa, e a partir dessa revolução da ciência, da tecnologia, que ajuda bastante no desenvolvimento da medicina, a população cresceu muito rápido. Ah, caramba, então quer dizer que daqui a alguns anos, essa tabela está indo até 2005, né? Daqui a alguns anos a população vai ficar tão grande que vai faltar comida, enfim. Temos problemas sobre isso, com certeza. Mas a realidade é que o crescimento em muitos países diminuiu bastante. Por exemplo, quando a gente fala da China, quando ela criou a política do filho único, porque viu que estava difícil de alimentar todo mundo, reduzindo o crescimento da população, eles tiveram um controle populacional, né? Enfim, dá para controlar isso, mas é bem complicado. Alguns países, como o Brasil, a gente tem áreas onde o crescimento populacional é muito maior e outras que são muito menores. Por exemplo, nas zonas urbanas, a média de filhos por mulher reduziu muito nas últimas décadas. Por quê? A gente tem... É caro, ter filhos é caro, manter escola, saúde, enfim, alimentar, ao mesmo tempo que a gente está vendo um crescimento muito grande da entrada da mulher no mercado de trabalho, que antes dessa revolução de medicina a gente sabe que era uma sociedade muito mais machista e havia-se muito menos a presença da mulher em nível superior, faculdade, nos cargos de trabalho, e conforme a mulher vai tomando esse espaço e ocupando essa atribuição, né, trabalhista, a redução do número de filhos acontece, né? A mulher exige menos tempo para ter os filhos, ao mesmo tempo que está dando mais tempo à produção, ao trabalho. Isso mudou bastante esse crescimento populacional, né? Você vê a foto, vê para o teu avô, para tua avó, bisavó, quantos filhos eles tiveram, né? A minha avó teve 8 filhos. O meu pai, minha mãe já tiveram 2. Houve uma redução muito drástica nesse número de filhos por mulher nos últimos 30, 40 anos, tá? E o que está refletindo muito nesse crescimento populacional que tem reduzido, beleza? Então, quero que vocês atualizem esses números na tabela. Eu sei que são os números complicados, mas é muito legal a gente mudar a posição do Brasil aí, que perdeu aí um estágiozinho. Éramos o 5º em população, agora somos o 6º, né? Enfim, Paquistão passou na frente. Beleza? Então, no encontro agora a gente vai conversar melhor sobre isso, tirar mais algumas dúvidas e pensar sobre outros temas sobre população, inclusive do material, tá bom? Então, bons estudos aí, vão anotando as dúvidas, né? Se tiver algum pensamento sobre isso, me fala. E estamos juntos. Valeu!